Ele nos salva do pecado. E agora, vamos ler só um pequeno texto e vou falar-lhes um pouco da Palavra de Deus. Porque, afinal, essa é a parte toda suficiente, é a Palavra. A fé é pelo ouvir a Palavra de Deus. Agora, inclinemos a cabeça só um instante antes de abrirmos a sua Palavra. Muito bondoso Senhor, estamos felizes esta manhã pelo privilégio que temos de estar em Tua presença, olhando para Ti e chamando-te de Pai Nosso. Quando nos lembramos em nossas Escrituras que Tu disseste, orai, Pai Nosso, que estás nos céus, ao saber que somos totalmente impuros. Nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentira. E tão infelizes e lastimáveis como nós, e ainda assim, pelo sangue do Teu Filho, o Senhor Jesus, pela graça imerecida que nos foi dada, temos o privilégio de olhar para cima e dizer, Pai, oh, como te agradecemos por isso. E hoje gostaríamos de pedir-te, Senhor, que sondes o nosso coração enquanto adoramos. Não viemos aqui com nenhum outro propósito senão o de adorar-te. E para ver, neste grande dia em que vivemos agora, quando aparentemente tudo falhou, mas há algo garantido que nunca pode falhar, que é Jesus. Pois Ele nos disse, quando esteve na terra, que os céus e a terra passariam, mas as minhas palavras nunca falharão. Que segurança temos, então, confiar o destino eterno da nossa alma à Sua palavra. E agora ela nos foi dada em forma de um livro chamado Bíblia. Sei que ela foi escrita pelo Espírito Santo e só pode ser interpretada pelo Espírito Santo. Que Ele venha agora sobre esta palavra escrita e fale através de lábios mortais a ouvidos mortais e dê entendimento eterno. Concede, Pai, que estimule o nosso coração para amá-lo mais e ter melhor companheirismo com Ele, levar-nos a uma comunhão íntima. Então te pedimos esta manhã, Senhor, pois há muitos enfermos e necessitados aqui na igreja e em todo o país. Que possamos receber os benefícios das pisaduras do Seu corpo sobre o nosso hoje, pois está escrito que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. E como Davi clamou no passado, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa toda a tua iniquidade, que sara todas as tuas enfermidades. Concede hoje, Senhor, que nesta adoração, que cada pessoa aqui que esteja precisando de uma dessas coisas, salvação para a alma ou cura para o corpo, que possamos receber hoje os benefícios deste grande e supremo sacrifício. Nós nos submetemos a Ti agora, Senhor, e rogamos que fales através de nós e ouças através de nós e respondas à oração. Pois pedimos em nome do Teu bendito Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Há tanta coisa boa na palavra de Deus, a ponto de ser difícil para qualquer pessoa selecionar certa escritura. Quando estou lendo a palavra, digo, isso parece tão bom, vou sublinhar. E então, quando for ao próximo culto, vou pregar sobre este assunto. E me sento um pouco e ouço o Espírito enquanto fala.
Então, não demora muito. E já estou lendo um pouco mais adiante. E acho algo que parece ainda melhor. E sublinho e digo, é sobre isto que vou falar da próxima vez que for à igreja. E ao me dar conta, minha Bíblia está marcada com certas coisas sobre as quais vou falar quando for à igreja. E é assim que o Senhor é bom. E quão preciosa é a sua palavra para os seus santos. E que grande privilégio temos hoje, nesta hora. E quando, aparentemente, todas as esperanças se foram. Mas mesmo assim, achar um fundamento sólido e seguro, que é a palavra. Estava em meu coração há alguns dias, quando disse ao irmão Neville, ou lhe mandei um recado por nossa irmã Wood, que eu ia falar esta manhã sobre a escritura na parede. Foi uma mensagem que o Senhor me deu num trem, voltando da Califórnia. Mas na mensagem foi tão contundente, e que momento, a ponto de as pessoas, ao encontrar que as grandes coisas, até esse Sputnik moderno de que se ouve falar tanto, são reveladas na palavra de Deus. E ao ver a hora em que vivemos, é certeza estarmos no fim. E então, deixar as pessoas nessa condição. E então, sem trazer outra mensagem para lhe dar sequência, para apresentar as esperanças da igreja, então isso deixa as pessoas em suspense e as deixa nervosas. Então, pensei em esperar até o domingo que vem, voltando, e então falar sobre a escritura na parede, domingo de manhã. E então, domingo à noite, falar sobre o arrebatamento da igreja antes da tribulação. E então, se estas coisas estão tão próximas, então o arrebatamento está mais próximo do que isso. Se a igreja vai antes da tribulação. Assim, estou certo de que entendem que ela vai. Agora, quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 3, referente à igreja deste dia. E o versículo 14, lerei, começando. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora, esse versículo 20 é de onde quero tirar o tema para ver se Deus nos dá um contexto. Estou à porta e bato. Esta mensagem inteira
desta manhã, que acabamos de ler, são as palavras do próprio Cristo, depois da sua ressurreição, falando a última era da igreja. Como entendemos, havia 7 igrejas naquele dia, as 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas tinha um anjo, e esses anjos foram enviados para guiar estas igrejas no decorrer das eras. E agora estamos terminando a última era da igreja, Laodiceia. E é muito incomum ver quão impressionante é esta manhã, como diz respeito a esta igreja deste dia, ao ver as condições dos mornos e a indiferença na igreja. E como dizem que, estamos no grande programa, estamos construindo uma igreja de $1 milhão. E nossa igreja está prosperando. Temos mais membros do que nunca. Nosso pastor é mais bem pago. E estamos melhor de modo geral. Esse é o discurso do dia. Entretanto, a Bíblia disse: tu estás nu, pobre, miserável, cego. Imaginem se uma pessoa está nua e pobre e miserável e cega e não sabe. Agora, se soubesse, ela tentaria melhorar. Sairia correndo da rua para encontrar roupas. Ela tentaria melhorar. Mas se está nessa condição e não sabe, que coisa horrível! Agora, e em face disso tudo, esse não é o meu tema. Jesus disse: estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Que convite para um povo que vive neste dia. Ao ver estas horríveis cenas que estamos vendo agora, e com um convite tão glorioso: estarei à porta e baterei. E se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Que comunhão! Que privilégio! Que companheirismo! Estando à porta, batendo. Quando o grande artista, não me lembro do seu nome no momento, pintou o quadro de Jesus batendo à porta. Qualquer quadro, antes de poder se tornar um quadro famoso, tem de passar pelo salão dos críticos. As pessoas que são artistas famosos, que criticam o quadro, elas encontram todas as falhas que há nele. Assim, depois que este famoso quadro tinha praticamente passado pelo salão dos críticos, perguntaram ao homem que fez a pintura. Um crítico disse: só há uma coisa que consigo encontrar de errado com seu quadro. Ele disse: você se esqueceu de colocar trinco na porta. E o pintor disse: não, você entendeu errado. Se o trinco estivesse do lado de fora, ele levantaria o trinco e entraria. Mas o trinco está do lado de dentro. A pessoa dentro tem de levantar o trinco. É assim. Jesus, com toda a sua misericórdia e toda a sua compaixão, ainda assim é você quem o deixará entrar ou o manterá fora. Você tem o trinco do seu lado. Por que um homem bateria à porta de outro? Qual seria o motivo? Ora, é para conseguir a autorização para entrar. Ele quer entrar. Ele tem algo sobre o qual quer falar, ou algo para lhe mostrar. Quando alguém bate à sua porta, ele quer autorização para entrar, ou um pouco de companheirismo,
ou tem algo para lhe falar. É por isso que Jesus bate à porta. O que você pensaria sobre os muitos chamados que têm chegado à porta das pessoas ao longo das eras? Passamos uma retrospectiva por um momento. Pensemos no grande César Augusto, nos dias do Império Romano. E se um soldado de infantaria morasse numa casinha em algum lugar e César Augusto viesse do seu palácio e fosse à casinha onde seu soldado morava e batesse à porta, que emoção teria sido para aquele soldado! Ora, o grande imperador de Roma estava à sua porta, tentando falar com ele. Oh, ele teria ficado feliz. Ele teria aberto a porta e se prostrado, com o rosto em terra, e dito: grande imperador, entra em minha humilde morada, e tudo o que vires que queiras é teu. Claro, ele teria ficado emocionado em ter tal privilégio de receber a visita do imperador de Roma em seus dias. Que privilégio seria para um camponês nos dias de Adolf Hitler na Alemanha, o Führer da Alemanha. Se ele fosse à casa de um homem pobre e batesse à porta, e o homem fosse até a porta e erguesse a cortina e olhasse, e o Führer da Alemanha, o grande Hitler, estivesse à sua porta, o governante, o ditador da Alemanha, ele diria: bem, não sou digno de que um homem assim bata à minha porta. Quer dizer que Hitler quer falar comigo? Um camponês? Ora, ele abriria rápido a porta, se prostraria com o rosto em terra e diria: Hitler, entra em minha casa. Claro, qualquer coisa que esteja aqui é tua, grande Führer da Alemanha. Com certeza, ele ficaria feliz em fazê-lo. Não só isso, mas se sentiria honrado em fazê-lo, ao pensar que Hitler veio à sua porta. E você deve prestar atenção à importância da pessoa que está batendo à sua porta. Isso está relacionado. Se fosse um mendigo, você poderia ter o direito de fechar a porta ou não ir até a porta se você não tivesse nada para lhe dar e estivesse incomodado como um mendigo, mas se fosse uma pessoa importante, eu diria: hoje, se o presidente Dwight Eisenhower viesse aqui a Jeffersonville hoje e batesse a porta de qualquer bom democrata, você se sentiria muito honrado em ir até a porta e dar as boas-vindas ao presidente Eisenhower. Embora discorde dele em política, você com certeza gostaria que ele batesse a sua porta. Por quê? Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é um homem de grande importância. E embora você discorde dele em política, seria uma honra para qualquer democrata, nesta cidade ou em qualquer outra cidade, receber a visita do presidente Dwight Eisenhower, por causa da sua importância como presidente dos Estados Unidos. Ele é um grande homem, um homem de honra e tem uma posição de honra. Recentemente, da Inglaterra, veio a rainha. Ela foi ao Canadá, ela visitou todo o Canadá. Então, ela veio aos Estados Unidos. E não haveria uma pessoa nos Estados Unidos que não ficaria feliz se aquela rainha a visitasse. O que você teria pensado esta manhã?
Se a rainha da Inglaterra, embora você não seja um de seus súditos, você é um súdito americano, mas e se ela viesse e batesse a sua porta? E você visse as criadas dela e tal, ali de pé, e ela dissesse, sou a rainha da Inglaterra, venho visitá-lo. Que honra seria, por causa da importância dela. Ela é a rainha, e a rainha da Inglaterra é uma das rainhas mais importantes do mundo. No entanto, ela não tem poder nesta nação, mas porque ela é importante, você ficaria feliz em deixá-la entrar. Eu ficaria feliz em deixá-la entrar, sabendo que tive o privilégio e a honra de receber a visita da rainha da Inglaterra. Mas, Jesus fica à porta e bate. E nós o deixamos do lado de fora. Não abrimos a porta. Simplesmente o deixamos bater. E quem é mais importante do que Jesus? Diga-me quem é maior do que ele. E aqui ele diz, estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei. Se você tivesse todos os Césares, todos os Hitlers, todos os grandes homens e mulheres do mundo em frente da sua porta, você nunca teria um, incluindo todos. Nada se compararia com aquele que está à porta diariamente e bate em seu coração, o Senhor Jesus. Ele quer entrar. Ele quer falar com você. Você é um dos seus súditos. Você foi feito à imagem dele. Você é um ser humano que foi feito à imagem de Deus e ele anela falar com você. Ele não vem ao grande, à celebridade. Ele vem aos pobres e necessitados. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e falarei com ele. Pensem no que isso significa esta manhã. O Rei da Glória, o grande eu sou, aquele que estava na sarça ardente, aquele que separou as águas no Mar Vermelho para os filhos de Israel passarem, ou aquele que falou e o sol parou, aquele que formou a lua e as estrelas e as colocou em suas órbitas para brilharem, aquele que disse, Lázaro, vem para fora, e um homem morto há 4 dias na sepultura ressuscitou. Pensem nisso. Aquele que entrou na cova dos leões com Daniel e o protegeu dos leões. Aquele que entrou na fornalha de fogo com os filhos hebreus e abanou o fogo para longe deles. Aquele que se levantou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele está à porta de uma humanidade caída, batendo e tentando ganhar acesso à alma. E rejeitamos essa grande pessoa importante. Você me diz então, irmão Branham, discordo do irmão neste ponto, porque já o deixei entrar. Bem, isso é muito bom. Estou tão feliz por você ter feito isso. Deixou-mo entrar. Mas, então, sabe de uma coisa? Parece que depois que o deixa entrar, você tem um monte de pequenos apartamentos no coração. E você o recebe à porta. Fique aqui, mas não fique olhando por toda a minha casa. Conseguiriam imaginar dizer ao Führer que ele podia entrar, mas não podia ficar olhando pela casa?
Agora, Führer, o senhor pode ficar aqui à porta, senhor Hitler, mas não olhe nesse quartinho. Não olhe aqui, tenho uns segredinhos que não quero que o senhor saiba. É assim que, às vezes, nós, que nos chamamos de cristãos, tratamos Jesus. Pode entrar, sim, creio que tu és o Filho de Deus, mas não te intrometas nos meus assuntos, estão vendo? Essa é a linha do perigo. Você tem lugarzinhos no coração, portinhas, que dão acesso a quartinhos secretos em seu coração. Cristãos têm. E muitos que deixam Jesus entrar não estão dispostos a deixar Jesus fazer o que ele quer. Ele não é de todo bem-vindo. Se eu for à sua casa e você me receber, sinto-me como seu irmão e posso ir a qualquer lugar que quiser, se for bem-vindo de verdade, se for a sua casa. Sinto-me assim, se você dissesse bem-vindo. Isso significa que sou bem-vindo a qualquer lugar da casa. Eu passaria direto. Se quiser me deitar um pouco, vou para o quarto. E se quiser comer um pouco, vou à cozinha. Eu me sentiria como se fosse bem-vindo. E se você for à minha casa, ou eu à sua casa, e você disser, agora, pode ficar bem aqui, mas não se atreva a abrir essa porta. Não venha aqui. Eu não seria muito bem-vindo. Bem, é assim hoje com pessoas que se dizem cristãs. Você diz, eu pertenço à igreja. Isso é bom. Mas veja, o motivo de haver tantos problemas na igreja, o motivo de haver tanta confusão na igreja, tanto descontentamento na igreja, não é porque Jesus não está ali. É porque Jesus não pode ter acesso aos lugares a que ele quer ir. Temos esses pequenos compartimentos e dizemos, não toque nisso. Agora, tu podes entrar, mas até aí basta. Vou me unir à igreja, mas quanto ao mais, deixa-me cuidar dos meus próprios assuntos. Jesus will sing and shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus will sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin.
He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping